Nesta aula nós falaremos sobre pontos de conexão. Eu vou iniciar este vídeo com a lei 33 do livro As 48 Leis do Poder. Ela diz assim: descubra o ponto fraco de cada um. E qual que é o julgamento da lei? Todo mundo tem um ponto fraco, uma brecha no muro do castelo. Essa fraqueza, em geral, é uma insegurança, uma emoção, uma necessidade incontrolável. Pode também ser um pequeno prazer secreto. Seja como for, uma vez encontrado esse ponto fraco, é ali que você deve apertar. Lei 33 do livro As 48 Leis do Poder. Por que essa lei ela é tão importante para o corretor de imóveis, para o vendedor? Porque o atendimento ele é diferente para 100 pessoas. Não é porque você vendeu com um argumento a sua última venda que esse mesmo argumento garantirá a sua próxima negociação. O ser humano tem 8 pontos de contato. Então vamos montar aqui a nossa matriz. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 são os que muitas pessoas conhecem como pecados capitais. E o 8º é o que nós chamamos de criança interior. Ok? Então vamos começar com um muito conhecido, que é a preguiça. Quando a gente fala da preguiça, a gente fala do não trabalho, do não esforço. Então, se eu vendo imóveis para uma pessoa que busca o não trabalho, toda a minha argumentação de convencimento, você vai se aposentar com os imóveis, você vai viver de renda, você vai receber 10, 15 mil reais por mês de aluguel todos os meses. Quando eu uso essa argumentação, eu estou batendo na preguiça do meu cliente. Deixa eu me limitar aqui, na preguiça do meu cliente. Agora, eu vou usar esses gatilhos para todo mundo? É óbvio que não. Por exemplo, no 2, a gente vai trabalhar a luxúria. Quando a gente fala de luxúria, a gente está falando de prazer, a gente está falando de sexo, mas não sexo propriamente dito. A gente está falando de uma ação que gera desejo nas pessoas. Por exemplo, eu estou negociando um imóvel com um jovem de 22 anos, de 23 anos. Ele quer comprar um imóvel à vista, aqui em Itapema, aqui em Porto Belo. Se eu usar a minha matriz com ele para detectar qual é o ponto fraco, como está escrito no livro As 48 Leis do Poder, o ponto fraco dele pode ser o quê? Ostentar no caixadaço para as menininhas. Que ele vai morar próximo ao caixadaço, vai pegar sua lancha ou vai alugar uma lancha, vai encher de amigo, encher de amiga e depois o after será no seu apartamento finamente imobiliado com uma banheira, com uma suíte master, com uma banheira linda. Então, não adianta eu tentar vender um imóvel para esse jovem de 23 anos falando em aposentadoria, falando no preço do aluguel, falando que ele vai viver de renda, porque ele não quer comprar para viver de renda. Ele quer comprar pela luxúria, pelo desejo que ele quer despertar nas pessoas. Ele quer postar uma foto com uma cerveja de frente para o mar e pensar assim: quem está em casa está guardado, minha vista paradisíaca, para que alguém mande um direct e diga assim: eu vou aí te fazer uma visita. É o desejo do cliente. Então, o meu produto tem que se encaixar no ponto fraco de cada um deles. Quando eu atendo, por exemplo, um homem de 35 a 45 anos, aí a gente pega alguém com gula. Você já ouviu falar que a melhor idade do homem é a idade de 40 anos? Então a gente coloca isso como ponto médio entre 35 e 45. Entre 35 e 45
esse homem ou mulher está na fase da gula. O seu ponto fraco é a gula. Quando eu falo de gula, eu estou argumentando com construção patrimonial. Como assim? Você vai comprar um agora, daqui a 3, 4 anos a gente vende, compra 2, em 10 anos a gente vai estar com 3 ou 4, multiplicação, gula, mais e mais e mais e mais. Não adianta eu falar para essa pessoa que ela vai ostentar no caixa das, porque já passou por essa fase. A época da luxúria já não é importante para esse lead aqui. Ou o aluguel, a aposentadoria ainda não é o momento. Eu estou no meio, digamos assim. Eu já passei pela fase da luxúria, mas também não cheguei ainda à fase da preguiça. Eu estou na fase da gula, de querer cada vez mais, cada vez mais. Então, toda a minha argumentação deve ser na construção patrimonial. Porém, existem aquelas pessoas que estão entre os 35 e 45, mas não evoluíram tanto. Elas estão entre a luxúria e entre a gula. Elas misturaram tudo. É a pessoa que está com a vaidade. É o cliente que começou a ganhar dinheiro agora, que saiu de uma vida mais regrada e começou a ganhar bastante grana. Então, esse tipo de cliente quer comprar um bom apartamento. Esse tipo de cliente é o rico em ascensão. É aquele que quer comprar uma Range Rover, uma Mercedes, uma BMW, o seu primeiro carro de luxo, o seu primeiro apartamento. Então, os seus gatilhos mentais são de vaidade, significa me tornar uma versão melhor do que eu sou hoje. Então, na construção da argumentação de vaidade, você vai trabalhar também o merecimento e vai trabalhar a imagem, que as pessoas vão te olhar melhor quando você receber seus amigos nesse apartamento. Olha só, imagine receber, sabe quando você fala assim, imagine você com seus amigos nesse apartamento. Eu vejo o corretor usar esse argumento para todo mundo. Ah, imagine. É o verbo do corretor de imóveis, é o imagine. Só que ele quer usar o gatilho da vaidade pro da gula, pro da luxúria, pro da preguiça. Aí ele fica 3, 4 meses sem vender. Aí ele fica assim, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia há 5 meses. É óbvio, é a mesma coisa, mas os clientes são diferentes. Você consegue entender? Faz sentido para você o que eu tô falando? E número 5, inveja. Sim, existem os clientes que trabalham, existem os clientes que compram pela inveja comum, para que eu não seja cancelado. E a inveja branca, apesar de que eu posso ser cancelado por escrever inveja branca. Qual que é a inveja comum? O meu vizinho, o cara que tem o mesmo cargo que eu, ele comprou um apartamento. Então eu também tenho que ter um apartamento. Então para pensar. Quando você começa a fazer o diagnóstico com esse lead aqui, é por isso que você tem que ser um perguntador profissional. Por que você quer isso? O que te motivou a procurar esse tipo de apartamento nessa localização? É que vocês não perguntam, vocês só querem afirmar. Ah, você vai comprar aqui porque aqui é a melhor localização. Aqui é o melhor imóvel para você. Tudo isso é balela, é papo de vendedor, é chato. Então a inveja comum é o grau de comparação. E a inveja branca é a de motivação. Você também pode ter motivação. Você também pode ter, você também merece. São argumentações diferentes. Comparação é se ele pode, você também. A motivação é você também. Não é uma comparação. Eu não utilizo um terceiro dentro da minha frase de convencimento. Eu uso apenas o merecimento, a motivação. Você merece, você tem que ter. Na comparação eu falo, se ele, se ela, eu começo ali com uma conjunção subordinativa condicional, se, e depois eu introduzo a motivação. Ok? Então, existe o cliente que compra pela inveja comum e a inveja branca.
Eu tenho também o cliente que compra pela ira. Como assim, Paulo? O que mais existe neste Brasil é um empresário de sucesso que era a ovelha negra da família, que sempre foi rotulado como alguém que não daria certo. Essa pessoa, em regra, ela deixa de ser a ovelha negra e se torna a ovelha rica. Se essa pessoa foi impactada pelo gatilho certo, ela quer expor algo. Ela quer expor uma situação de eu venci, de eu cheguei, eu consegui. Então, para esse tipo de cliente, não é também somente o imóvel, não é somente vender o frente-mar. Para esse tipo de cliente, você tem que impactar com audiovisual, levar drone, mandar um vídeo dele na casa, fazer uma grande edição dele ali com os amigos. Esse tipo de cliente é o que quer mostrar para alguém, mostrar para um parente, mostrar para uma ex, mostrar para um ex-patrão. Ele quer mostrar para alguém. Ele vai comprar pelo gatilho da ira. O ponto fraco dele é a ira. Faz sentido? E em sétimo e último lugar, eu tenho aqui a ganância. Vê se cabe aqui. Ganância. O Paulo, qual que é a diferença da ganância para a gula? É que a gula você come como que eu posso dizer para você? Até sem responsabilidade. Você come sem parar, ok? O ganancioso, ele pode ser até avarento. Ele compra imóvel porque para ele imóvel é mais seguro. Ele compra imóvel porque ele ouviu a vida inteira que quem compra terra nunca erra. Então aqui você tem alguém que quer acumular bens, mas é alguém que tem a mão fechada. É alguém que quer dar a menor entrada, pagar pouca parcela. Aqui é uma pessoa mais difícil de convencer, ok? De convencer. Quando eu falo convencer, é tirar o dinheiro do bolso. Então aqui nós desenhamos já 7 perfis: a preguiça, a luxúria, a gula, a vaidade, a inveja, a ira e a ganância. Esses são 7 dos 8 pontos fracos de todo cliente. E nós, o mercado imobiliário, devemos observar em qual área nós devemos atuar, em qual ponto fraco do cliente nós iremos apertar aquele parafuso.